Olá, bem-vindos. Neste vídeo eu gostaria de responder a seguinte pergunta: o bolsonarismo vai sobreviver às condenações de Bolsonaro? Ora, para bem respondermos essa pergunta, precisamos primeiramente entender o que é o bolsonarismo, como e por que surgiu. No meu entender, o bolsonarismo não é um movimento político, embora pareça ser. É, ao contrário, um movimento antipolítico, porque pretende lançar mão de expedientes ou de instrumentos que não são, do ponto de vista político, legítimos, como, por exemplo, a censura ou então a repressão e a violência. Muito pelo contrário, a política requer a discussão, o livre debate de ideias, a livre e incoercível argumentação na esfera das casas legislativas. Ora, tudo isso é, eu diria, objeto de rejeição da parte de muitos ou de quase todos os bolsonaristas, na medida em que pretendem, ao fim e ao cabo de suas propostas, a reimplantação, a reinstalação da ditadura, isto é, de regimes autoritários, ou seja, antidemocráticos. Diria então que o bolsonarismo é, do ponto de vista histórico, anterior, à figura de Bolsonaro. A figura de Bolsonaro, embora pareça ser uma figura política, na verdade é uma figura caricata, burlesca, irrisória, muito mais próxima da figura de um bufão, de um fanfarrão, que da figura de um político propriamente dito. Ou seja, as elites econômicas deste país, que são não só antidemocráticas, são ultra-reacionárias, se utilizam, ou melhor, se serviram, usaram da figura de Bolsonaro para fazer valer os seus interesses econômicos, isto é, para imporem os seus interesses econômicos e políticos sobre a classe trabalhadora ou sobre os mais pobres desse país. E por que, se pergunta, surgiu, ou ressurgiu, melhor dizendo, o bolsonarismo? Gostaria de dizer que se o bolsonarismo persiste ou existe, é porque ele precede a figura de Bolsonaro. Ora, se precede historicamente a figura de Bolsonaro, é muito provável, infelizmente, que o bolsonarismo sobreviva à figura de Bolsonaro. Ou seja, apesar de que Bolsonaro tenha sofrido inúmeros reveses, apesar desse refluxo aparente do bolsonarismo, é bem verdade que, do ponto de vista da mobilização política e partidária, esse movimento persista ou sobreviva. Mas, segundo esta ressalva, não se trata de um movimento propriamente político. Muito pelo contrário, é um movimento que se pretende antipolítico, porque quer destruir todos os instrumentos da política democrática, o que torna, portanto, a sua pauta ou a sua plataforma, entre aspas, política ilegítima, isto é, inaceitável. Mas por que, repetindo mais uma vez, ressurge historicamente o bolsonarismo? Nós tivemos, em tempos passados, o integralismo, lá na década de 30. Ou seja, um movimento fascista, autoritário. Eu diria que o bolsonarismo é um movimento proto-fascista ou neofascista, porque pretende, como disse há pouco, reintroduzir na vida política ou na política institucional instrumentos autoritários
para exercer um controle ainda maior, um domínio ainda maior sobre a classe trabalhadora. Mas por que surgiu o bolsonarismo? Ou ressurgiu, melhor dizendo. Toda vez que o capitalismo entra em crise, ou melhor, toda vez que a crise se agrava no interior do capitalismo, eu diria, próprio do sistema econômico capitalista lançar mão, isto é, recorrer a medidas extremas para poder recuperar a sua capacidade de reprodução, de acumulação de capital. Ou seja, o bolsonarismo não tem nenhuma proposta para a classe trabalhadora, nenhuma proposta de melhoria salarial e de geração de empregos ou de condições melhores de vida para a classe trabalhadora. A única pauta que o bolsonarismo tem é a pauta moral, a pauta dos costumes, que a bem da verdade é uma falsa pauta política, porque propõe valores que são, na verdade, aparentemente defendidos por eles. O falso moralismo, o falso patriotismo, o falso nacionalismo, porque na maior parte das vezes as elites econômicas brasileiras foram entreguistas, isto é, entregaram grande parte do patrimônio deste país para empresas particulares, privadas, sobretudo empresas transnacionais ou multinacionais. Não é à toa que a privatização e a flexibilização ou a desregulamentação da legislação trabalhista é uma pauta na proposta dos bolsonaristas, isto é, desses, entre aspas, políticos, deputados, senadores, de um modo geral. Esta é a proposta deles, a de intensificar ainda mais a ofensiva neoliberal sobre direitos trabalhistas, sobre direitos humanos, direitos civis, a fim de resguardarem os interesses, como disse antes, das elites econômicas. Ou seja, o bolsonarismo cresce ou persiste graças ao poder econômico dessas elites. Então é muito provável, infelizmente, que o bolsonarismo sobreviva à figura política de Bolsonaro, sendo ele cassado ou então condenado à pena de prisão, ou mesmo, como por ora ele se encontra, na condição de inelegível, o bolsonarismo, apesar do seu aparente refluxo, ele, infelizmente, como disse, persistirá. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade autoritária, fundada sobre uma estrutura autoritária, desde o Brasil colônia. Nós não podemos, então, negar nem desconhecer a nossa história se quisermos entender o que é o bolsonarismo. A que interesses esta, eu diria, casta política, essa classe política, ou melhor dizendo, esse grupo político defende. Ou seja, para que possamos compreender do ponto de vista político o que é o bolsonarismo, precisamos compreender as suas origens, suas raízes históricas, e essas raízes estão fincadas na sociedade brasileira. É a sociedade brasileira, ou melhor dizendo, uma grande parcela da sociedade brasileira que dá sustentação, dá sobrevivência
a essas ideias neofascistas, protofascistas ou então reacionárias, mas nós precisamos, isto é, a classe trabalhadora precisa enfrentar este movimento antipolítico através ou por meio de um movimento político, democrático. Bem sabemos que a nossa democracia é uma democracia liberal burguesa, tem os seus limites, tem, eu diria, as suas contradições, mas nós não podemos recuar do ponto de vista histórico se quisermos pensar o Brasil do ponto de vista civilizatório, porque o bolsonarismo representa o que há de mais retrógrado na vida política e na nossa civilização. Por isso, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aqui o seu like, de compartilhá-lo com seus amigos, seus conhecidos. E se por acaso você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva para receber novas notificações. Então, até o próximo vídeo.